Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Bethânia. Se você, por acaso, não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, depois a segunda e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Quando você fala da ressonância, da alergia, e que você se viu muito rapidamente, não deixa de ser uma brevíssima EQM. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre o aviso quando você estava com Covid. Tá, perfeito. Mas antes disso, Carlos, só para abrir um parêntese aqui que eu acho que vai ser importante, eu não sei que missão era esta, mas eu me recordo de uma coisa, que estas pessoas falaram para mim que eu ia percebê-los durante a minha vida aqui, que eu não estaria sozinha. E ninguém está sozinho, obviamente. Não há nada de especial em mim, eu não quero de forma alguma parecer que as minhas palavras têm uma coisa do ego, não é de forma alguma. Mas ao longo da minha vivência, o que eu entendi? Como eu tive muitas experiências, eu entendi que de fato eu os percebo. Eles realmente, e esse ser realmente eu sinto a presença. Então isso eu queria trazer, porque foi isso que me fez aceitar vir. Não sei se eu poderia aceitar ou não aceitar, também não tenho total consciência disso, tá? Porque assim, ali havia um convencimento, alguma coisa no sentido de que era importante eu ter este entendimento. Então, foi muito legal você ter trazido isso, porque de fato eu li isso, me chamou bastante atenção e eu não escrevi, que eles convenceram você a vir prometendo, jurando, quase puseram por escrito, estaremos o tempo todo com você. Que eu iria perceber. E uma coisa que é importante, quando eu estava com 16 anos, mais ou menos, eu ainda morava lá no interior de Minas Gerais, e daí uma senhora falou para mim, que eu não conheço, nunca me viu, nunca tinha me visto até então, e ela virou para mim e falou para mim assim, eu vejo você, mas eu vejo também que tem uma pessoa, um homem alto, próximo de você. Eu não sei se isso faz sentido ou não, mas na hora que ela disse isso, e ao longo das minhas experiências, e não porque ela disse isso, mas quando eu ouvi aquele ser, aquela voz masculina me mandando correr, que eu era tão pequena ali e tal, e eu sei que não foi eu que falei, sabe? Eu não posso levar mérito disso. Então, quando ela falou isso para mim, é como se encaixasse. E aí, depois, mais tarde, quando eu tive essa experiência e que eu vi isso acontecendo e que eu ouvi eles falando, é como se isso realmente fizesse um sentido para mim. Então, você conta de um jeito que dá a entender que você já esteve aqui antes. Sim. E aí você vai voltar, ter uma missão, mas na hora H, acho que não. Aí eles insistem, prometem que estarão juntos. A pergunta, você acha que em algum instante anterior, você com a cabeça mais fria, digamos assim, lá conversando com eles, ok, vamos lá, eu topo, para eles chegarem até esse ponto de prometerem que estarão juntos com você, me dá a sensação de que em algum momento anterior você teria aceitado. Eu sinto que eu aceitei, eu sinto e sei, assim, que houve esse que eu falei, não, então tudo bem, vou, mas eu sei que foi um divisor essa questão de que você nos perceberá, de alguma forma você nos perceberá. É tipo assim, eu aceito pular do trampolim, mas na hora que eu olho lá para baixo eu falo, não, acho que não. Eu acho que é bem isso, e eu percebi que havia uma resistência, sabe, Carlos? Hoje, assim, isso foi um entendimento que eu tive depois, porque não tem como você passar por essas experiências e não refletir. Então, assim, ao longo desses anos todos, o que ficou para mim? É como se eu realmente, assim, ali fosse o meu lar, ali era onde eu queria estar, então havia essa resistência completamente de voltar para cá. É como se eu soubesse, nossa, aqui é difícil,
aqui essa matéria e tal. E eu acho que é por isso que aquela vez, quando eu volto, eu chorei tanto. E as outras vezes eu era tão pequena, então não houve isso, assim, ou se aconteceu, eu não me recordo, enfim, desse choro. Mas existe uma densidade de estar aqui. Aqui é maravilhoso, é uma bênção. Eu não tenho, assim... eu sou uma pessoa que eu sou muito grata à vida, muito grata mesmo. Mas eu percebo que há realmente uma coisa densa de estar aqui. Densa você também daria como sinônimo uma vibração pesada? Também. Sabe, e eu percebi isso muitas vezes da minha vida, porque às vezes a gente pensa coisas que não fazem parte de quem nós somos. Todo mundo já teve isso, de pensar uma coisa horrível, e falar assim, gente, mas que isso? Eu não sou essa pessoa. Então parece que aqui a gente está mais suscetível a essas vibrações. O limite de cada um não é uma couraça impenetrável, pelo que dá a intenção, né? Às vezes, por tudo que se disse até hoje no canal, a sensação que dá é que não é difícil, de repente, você sentir uma raiva que não seja sua. Por isso que eu falei, eu sinto que estamos totalmente interligados, justamente por isso, entendeu? Mas lá parece que há uma vibração muito mais suave. Lá parece que há uma vibração muito expandida. Então, aí vamos falar da missão. Não querendo defini-la, mas querendo encaixá-la no momento atual, que chame-se como quiser, mas tem se usado muito uma expressão de transição planetária, de quinta dimensão, outras coisas, mas o fato é que o planeta está passando um mau bocado. Ele está... eu poderia materialmente falar em exaustão de matérias-primas, exaustão das florestas, aquecimento global, as crises políticas decorrentes disso, porque cidades construídas à beira de rio, de repente não vai ter mais o rio, então na cidade vai ter que se mudar. Isso é muito complicado, fora outras coisas. Eu pergunto, de alguma forma, você sente que você estar aqui nesse momento tem relação com esse momento atual ou é uma coincidência? Eu não sei te dizer, mas o que eu sinto é que o fato de estarmos aqui todos nós, neste momento, tem um propósito. Mas agora, se você me perguntar se é por causa da transição planetária, não sinto, não sei, eu estou sendo mais honesta, assim, que eu quero levar isso, sabe, assim, eu quero deixar essa entrevista e ser muito digna dela, assim. Então, para mim, eu realmente não posso dizer que foi por causa da transição planetária, foi por isso ou por aquilo. Eu não sei mesmo. Não te disseram nada nesse sentido? Não me disseram nada nesse sentido. Nem te disseram qual a sua missão? Carlos, então, ali eu sabia, mas aqui a gente não... parece que você já escolheu o que você vai passar aqui em algum momento, não tudo necessariamente, porque eu acredito que nós temos um poder também muito grande sobre as situações, mas me parece que algumas coisas já estão um pouco assim determinadas, por exemplo, quem vai ser o seu pai, aonde você vai nascer, enfim, e o resto você também vai plantando aquilo que será, mas eu não saberia te dizer sobre esta questão da missão. Então, voltando à questão da Yolanda e da Betânia, né? A Betânia escolheu a mesma família? Você poderia vir para cá numa outra família? Para mim, o que ficou é que não havia uma escolha nisto. Você não escolheu a família? Não, para mim a gente não escolhe a família. Este foi o entendimento que eu tive ali. Algumas pessoas falam de pessoas que vêm para cá, para o planeta Terra, meio que para se portarem como se fossem estacas ou antenas receptoras, como se seres de outras dimensões ou de outros lugares, querendo ajudar o planeta Terra nesse momento, querendo passar boas vibrações, precisassem de ter esses receptores, que são humanos, distribuídos no planeta, onde eles... É como eu preciso de alguém ali que vai receber essa energia e vai espalhar ao seu redor. Isso, de alguma forma, ressoa em alguma coisa que você saiba ou tenha ouvido falar? Carlos, então, isso não foi me repassado. Porém,
acontece com uma certa frequência, às vezes de eu estar rezando. Eu até falei com você sobre isso na entrevista, quando a gente conversou antes, que em alguns momentos, às vezes eu estou fazendo uma oração e tal, e vem um flash, de repente, assim, eu estou acordada, eu estou consciente, assim, vem um flash de alguém, assim, como se aquela pessoa precisasse daquela prece, entendeu? Mas eu sinto que todos nós temos isso dentro de nós. Só que uns estão abertos a olhar para isso e outros querem ignorar, entendeu? E, inclusive, em alguns momentos da minha vida, eu, às vezes, quero até deixar isso um pouco de lado, sabe? Assim, em alguns momentos. Eu me percebo querendo afastar isso um pouco, porque é difícil, assim, passar por estas experiências onde muitas vezes, quando você tenta conversar com alguém, a pessoa, você vira motivo de chacota e tal, ou falam que colocam aquilo, isso não é coisa de Deus, ou, enfim, colocam um monte de coisa. Então é muito difícil, assim, essas experiências também. Mas, como eu falei com você, é complexo. Não foi me dito que eu estou aqui para ajudar o planeta de alguma forma, isso não foi me dito, isso não foi me passado, ou a questão da própria transição planetária. Eu acompanho o teu canal, eu sei que algumas pessoas dizem isso e tal, e acredito que elas estão falando completamente a verdade, que foi passado isso para elas, mas para mim não foi. Eu queria dizer que você vai ajudar muita gente, já está me ajudando, só de eu conversar com você. Obrigada. É interessante, você falou de chacota e tudo mais. Tem uma entrevista da Regiane Gonzato, que ela quando essa entrevista for ao ar, a da Regiane já terá ido há algum tempo, e eu perguntei para a Regiane o que ela falaria para as pessoas que são céticas, para que as pessoas possam dar uma atenção para isso, porque eu te digo, como físico, é muito comum o leigo como sendo a pessoa que não é profissional de física, é muito comum o leigo superestimar a capacidade da ciência a responder perguntas. A ciência sabe muito menos do que a gente pensa, muito menos mesmo. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, olha, a Terra, ela tem uma translação ao redor do Sol, que eu fui até checar aqui, de 107 mil quilômetros por hora. Então, nós estamos viajando a 107 mil quilômetros por hora e não notamos. Isso sem contar o movimento da rotação da Terra e sem contar o movimento de translação do Sol em torno da Via Láctea. Mas só nós, com relação ao Sol, são 107 mil quilômetros por hora e a gente não sente nem vento. Então, isso quer dizer o quê? Que a realidade pode ser enganosa. A gente precisa estar pronto para questionar a realidade, porque as coisas podem ser diferentes. Então, isso é um convite para reflexão para as pessoas que eventualmente queiram fazer chacota do que quer que seja. O que já me aconteceu, sabe, Carlos, foi em alguns momentos, e assim, às vezes eu tenho até um pouco de resistência, principalmente agora que é uma entrevista, enfim, que é uma coisa para o alcance de outras pessoas, mas eu falei que eu preciso realmente agir com a verdade aqui. Então, assim, o que me acontece algumas vezes é de perceber que eu saí. Por que eu percebo que eu saí? Porque eu, às vezes, vejo que eu volto para o meu quarto e me encontro deitada dormindo. Agora, onde eu fui, eu não sei. Então, é como se houvesse um deslocamento. Aliás, é super interessante você falar isso, porque é uma pergunta que eu estava me esquecendo de fazer. Você nunca tem uma sensação de, durante a noite, você sair para fazer... para dar aula, ou para receber aula, ou para fazer uma função de apoio em algum lugar? Isso não ocorre com você? Ocorre, exatamente isso. E assim, eu vejo, são lugares diferentes, e normalmente eu sinto que são lugares aqui, entendeu? Que eu
vou até determinados lugares, não sei por que razão, muitas vezes eu não conheço aquelas pessoas, mas de alguma forma eu estou ali. E quando eu retorno para o meu corpo, no outro dia também, geralmente eu fico muito cansada. E isso eu tenho uma percepção, sabe, assim. E é importante também a gente falar, houve uma situação que aquilo foi uma confirmação de que realmente isso acontece. Eu quero até contar essa experiência. Eu tenho uma colega que, à época, nós não éramos próximas, porque a gente tinha acabado de se conhecer, fazemos parte do mesmo escritório, e então, assim, eu não sabia sobre a pretensão dela de engravidar, nada disso. E a gente estava participando de um evento jurídico, e em volta dela eu vi uma áurea lilás, e não enxergo áureas, assim, não é uma coisa comum para mim. Foi este episódio assim que eu vi isto ali nela, e foi de uma hora para outra, e eu sabia que ela ia engravidar e que seria uma menina, sabia literalmente. E eu até quase falei, a gente estava muito próximas, eu quase coloquei a mão na barriga dela, mas eu me contive na hora, porque eu ia falar para ela, você está grávida e vai ser uma menina. Foi uma coisa assim que quase assim por impulso, tanto que eu tive que mudar, porque eu comecei a falar e aí eu lembro de conter assim, sabe assim, e colocar minha mão assim no bolso e tal, eu lembro disso perfeitamente. Passaram-se, isso foi no final de semana. Quando foi na outra semana no escritório, ela chega e vira pra gente, a gente estava numa reunião. Então era um ambiente formal e tal. A gente estava ali numa reunião conversando, discutindo com os outros colegas, e ela entra e ela fala, gente, eu tenho uma coisa para comentar com vocês. Ela nem termina de dizer isso e eu falo, você está grávida. Aí todo mundo olhou para mim e assim, mas foi uma coisa que saiu e ela falou, é verdade, eu tô, entendeu? E assim, a gente não tinha essa proximidade, ela nunca tinha me dito que ela pretendia engravidar. Enfim, que ela queria ser mãe e tal, ela nunca tinha visitado a minha casa, e tinha pouco tempo que a gente se conhecia, então isso de fato aconteceu, e depois de um tempo, quando a filha dela nasceu e tal, aí aconteceu uma situação que eu até relatei ali no nosso e-mail, que foi assim, eu a vi em casa, muito triste, chorando, era madrugada, e eu vi ela na casa dela, com a filha, andando de um lado para o outro, sem saber ao certo o que fazer. E nisto, eu acordo de madrugada com aquela sensação, assim, sentindo um pouco da angústia que ela estava sentindo. E mandei mensagem para ela. Falei assim, olha, você está bem e tal? Acabei de sonhar com você. E ela não me mandou nada. Quando foi no outro dia de manhã, ela me ligou. E ela falou, eu fiquei assim, impactada, não tive nem palavras para te ligar, para fazer alguma coisa, porque realmente aconteceu isso. Eu estava naquela situação, com a minha filha nos braços, tinha entrado num cômodo, saído no outro, estava assim meio, sabe assim, quando você está mal, em sofrimento, e eu pensei em ir na sua casa, eu pensei em te ligar e ir para a sua casa. Só que depois eu falei, não vou sair de casa e chorar e tal, fazer isso. Então, nós estamos interligados, conectados, literalmente, sabe? Então, para mim, foi uma experiência, e aí isso validou as demais experiências onde, em alguns momentos, eu sinto que eu estive em um local, eu me vi em sonho em algum local, que eu falo, esse sentimento que ficou dessa experiência foi muito real, isso não foi um sonho, eu realmente estive ali. Você já foi a algum lugar dar aula ou receber aula? Isso não, Carlos, pelo menos não que eu me recordo, era muito mais nesse sentido de ver o que aquela pessoa estava passando, aquela situação, e em alguns momentos até mesmo de fazer uma prece ali, sabe? Eu sinto que existe essa coisa da oração. Tem um amigo meu que ele me conta há muito tempo que ele, à noite, ele sai, é uma pessoa com uma profissão bem racional, e ele vai fazer serviços, vamos chamar de espirituais. Uma vez ele foi no que seria uma guerra, não me lembro se era a Sérvia, naquela região, e que ele se encontrava com outros espíritos, que tinha alguém liderando ali, que o trabalho seria
orientar as pessoas que estavam morando naquela casa, em volta da qual eles estavam. Em seguida cai uma bomba e mata todas as pessoas daquela casa, e o trabalho deles era orientá-los espiritualmente sobre o que podiam fazer. E eu fiquei pensando, puxa vida, você está aqui, você está vivo, está encarnado, você sai daqui, vai orientar alguém para o que deve fazer. Então a coisa é meticulosa, organizada, complexa, é tudo ao mesmo tempo. Exato, é tudo ao mesmo tempo e é complexo até pra gente. E você sentiu alguma vez você ter ido em funções de ajuda espiritual para outros lugares? Sim, porque eu já sonhei de estar em locais onde eu estava, por exemplo, em um hospital, perto da cama de alguém, e eu sentia que eu estava fazendo uma prece, uma oração para aquela pessoa que estava ali. Então isso ficou muito evidente. E quando eu retornei, eu me vi fazendo esse retorno, esse desdobramento. Pode ser um sonho, pode ser, entendeu? Mas isso aconteceu de fato. E aí quando eu acordo, eu sinto um peso, assim, eu me sinto muito diferente. É como se eu não tivesse dormido aquela noite, quando isso acontece. É interessante que isso me faz pensar, será que é parte da missão da pessoa vir para cá e fazer esse apoio, dar esse apoio? Que não é bem aqui, mas talvez tenha que estar aqui para conseguir acessar ali, não sei. O que você acha? Eu acho que é possível, mas como isso não foi me dito em momento algum, então realmente eu não saberia dizer. Você é advogada, você trabalha num meio muito racional. Eu sou racional. A gente sabe o quanto que muitas vezes a lógica humana é usada para desacreditar muitas coisas, muitas experiências que são subjetivas. Há uma dificuldade, de fato, em se validar uma experiência subjetiva que você não tenha como comprovar matematicamente, apesar de que as EQMs já podem ser provadas matematicamente na parte que diz respeito ao nosso universo, né? Como, por exemplo, quando a pessoa enxerga alguma coisa que ninguém sabia e que depois é provado que ela enxergou mesmo. Mas eu pergunto, você tem alguma coisa que você poderia dizer para os céticos para ajudá-los a abrir os olhos? Carlos, então, eu acho que a gente, quando você não quer enxergar alguma coisa, parece que aquilo não vai se abrir para você, porque você já está com a venda nos seus olhos. Então é isso que eu sinto, assim. E para mim, eu nunca duvidei disso. Eu não sei se é porque desde muito pequena essas experiências me aconteceram, então eu sempre percebi essas experiências. E eu tenho certeza de que não é aqui, não é apenas aqui, que isso aqui é uma passagem e que há uma continuação. Nós não somos um ponto final. Nós somos uma continuação. Isso aí eu tenho plena certeza. Eu sei que não é tudo que a ciência explica como... olha só, se a gente fosse basear igual antigamente médicos faziam até sangria, que falava-se. E hoje em dia isso já... E médicos muito cultos ali, enfim, queriam que os pacientes fossem tratados desta forma. Se você pensar na época dos nossos avós, tataravós, enfim, assim por diante, era inimaginável que hoje poderíamos ter este tipo de comunicação, entendeu? Então, o que ficou para mim, o que fica para mim, é para a gente parar com essa coisa de achar que nós somos o dono da verdade, com essa limitação em relação ao outro e até em relação a nós. Porque eu acho que às vezes a pessoa não acredita nem em si, então muitas vezes ela não pode acreditar no outro. Então é como se ela entrasse dentro de uma caixa, porque para ela ver o que há adiante é muito complexo. E eu acho que também cabe a todos nós termos respeito, assim, independente da visão do outro, independente do que o outro está aqui para nos dizer, para fazer, mas cabe a gente a honrar as coisas com amor, com bem, porque foi isso que eu tive nessas experiências, assim, e tirei disso, assim, que às vezes não é o outro que é difícil, é a gente que ama pouco. Então aí a gente acaba achando que o outro é difícil, mas porque a gente está amando pouco. Às vezes a gente não tem a visão, porque a gente já acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz é se conectar ao telefone, não olhar para aquilo que a gente viveu nessas experiências ao longo de uma noite. E assim,
o que é realmente verdade, o que não é, quem pode atestar isto, sabe? Eu te mandei uma foto, Carlos, eu tive uma experiência que foi, eu tive que fazer uma ressonância, e isso foi há uns 4 anos, mais ou menos, e antes de fazer essa ressonância, quando eu estava despedindo da minha irmã, eu também tive essa sensação de ter saído rapidamente e me vi despedindo da minha irmã. E a minha irmã, ela até fala, nossa, Betânia, você parou daquela forma assim, e ficou olhando assim, e depois e foi andando com o enfermeiro que estava te acompanhando. Nisso eu entro para fazer esse exame, essa ressonância. Para mim estava tudo normal, mas graças à atenção de um enfermeiro que veio me tirar depois que eu fiz a ressonância, ele percebeu que eu estava tendo uma alergia. Eu não tinha ainda percebido, eu já estava começando a inchar. E eu estava tossindo, eu estava com uma tosse e tal. Eu sou alérgica ao contraste, mas eu não sabia. Foi a minha primeira vez fazendo ressonância. E nisso ele falou, não, fica aqui, senta aqui. E já foi me levando para um lugar onde eu fiquei ali de observação. E chamou a equipe médica. Nisso que ele chamou a equipe médica, foi tudo muito rápido. Eu precisei de levar adrenalina. Eu até te mandei a foto, se você quiser colocar, para que as pessoas vejam. Tive que ir para o oxigênio e tal. Então foi uma coisa muito séria que me aconteceu. E enquanto eu estava tendo essa experiência, eu recebo de uma grande amiga minha uma mensagem falando, Betânia, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo que está acontecendo alguma coisa ruim com você. Entendeu? Então, quando você entrou neste assunto, eu quis linkar, eu nem descrevi isso para você, mas a Rafaela, que é uma grande amiga minha, ela me mandou esta mensagem, que ela sentiu, e literalmente eu precisei de adrenalina, foi uma situação grave, uma situação muito séria que me aconteceu. Então, assim, nós estamos conectados com o outro e a gente não pode limitar o que a gente vai experienciar nesta vida, sabe? Para que a gente esteja mais aberto. Ou seja, isso foi, mesmo que de forma breve, uma quarta EQM. Como eu me vi ali fora antes da medicação, antes da situação de risco, eu realmente não sei o que aconteceu, porque eu me vi antes, entendeu? A sensação que eu tenho é que é diferente. Isso é só uma sensação, eu não estou categorizado, capacitado para falar sobre isso, mas não é uma simples saída do corpo. Parece que é alguma coisa que acontece quando, de fato, a pessoa está numa situação que chega no limite. Muitas vezes a pessoa sai do corpo, mas não conheceu um limite, não tem um ponto que ela pensa, não posso ir além disso. O que eu percebo é que mesmo acontecendo em situações até numa meditação, por exemplo, ou quando uma pessoa está olhando uma paisagem bonita, como defende a doutora Yvonne Kaysen, a sensação que eu tenho olhando as entrevistas é que é uma situação, digamos, espiritual mais perto de um limite. Parece razoável isso para você? Totalmente, totalmente. Uhum. Eles falaram que você tinha uma missão. Você, com toda certeza, tem uma capacidade de explanação sobre as suas próprias experiências que tornam o difícil mais fácil de compreender. Como dizem que um bom professor é aquele que explica fácil o que é difícil. Eu queria saber, você de alguma forma recebeu uma orientação para contar as suas histórias? Sim, mas lembra que eu até falei com você, Carlos, eu tenho até receio de que eu escrevi um livro, mas este livro não é sobre a minha experiência, mas eu acho que por eu ter passado por estas experiências, eu talvez tenha não sei se a habilidade para trazê-las à tona, enfim, mas o meu personagem, ele sofre um EQM. Então, eu escrevi um livro, estou naquela fase de mandar para os agentes literários, enfim, de fazer essas tratativas, essas conversas, mas eu senti que essa história deveria ser contada há muito tempo. E eu sempre limitei esta história, por muitos anos. Então, me conte sobre a Covid. Então, em 2021, eu saía super pouco de casa, porque estávamos todos em quarentena, e eu só ia assim, no mercado, fazer alguma coisa que realmente era imprescindível.
e estava no home office, completamente no home office, então literalmente eu saía muito pouco de casa. E um dia eu tinha que ir comprar alguma coisa. Nisso eu ouvi perfeitamente, você está com Covid. Eu ouvi perfeitamente. Eu estava passando na porta de uma igreja que tem próximo à minha casa, é até uma igreja católica que tem próximo, e eu ouvi esta voz me dizendo isso. Voltei para casa, e daí eu já parei e quis voltar para casa, nem fui onde eu deveria ir. E quando eu retorno para casa, eu começo a temperar comida e tal, e começo a não sentir. Eu decidi fazer uma sopa, e eu falei, gente, eu não estou sentindo nada assim, de sabores. Liguei para minha mãe, e conversando com ela, e realmente, assim, e depois fiz o teste, literalmente eu estava com Covid. Ou seja, antes de ter qualquer sintoma, eu ouvi, por isso que eu queria trazer também esta experiência. E foi aquela voz? Foi a mesma voz, masculina. E teve uma coisa, Carlos, que eu me recordei e que eu falei assim, gente, eu acho que é importante eu trazer isso. A mãe do meu pai, eu era muito apegada nela. A minha avó, mãe do meu pai. A minha avó, mãe da minha mãe, foi aquela outra que eu tive aquelas experiências e que ela tinha assim, uma personalidade mais difícil, enfim. Então não havia esse apego, mas a mãe do meu pai havia muito apego na minha convivência com ela. Ela morreu quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Só que antes disso, aconteceram muitas vezes. Eu ia visitá-la, eu passei a visitá-la quase todos os dias. E eu sempre que chegava em casa, eu falava para o meu pai, porque a gente morava muito próximo uma da outra. E eu falava com o meu pai, vó pediu para você ir lá. Só que a minha avó não tinha pedido. Isso foram meses antes dela vir a falecer. Então, eu achei importante de trazer isso, porque não era uma coisa natural, eu não fazia isso antes. E ali, nos meses que antecederam a partida dela, eu comecei a falar isso para o meu pai. Pai, e eu não sabia que ela estava doente, ela teve câncer, mas eu não sabia, porque eu era muito nova, meus pais não compartilhavam essa questão, enfim. E eu comecei a falar para o meu pai, vó pediu, e ela não fazia quimioterapia também, porque quando descobriu o câncer já estava muito avançado, então não tinha mais cura. E eu comecei a dizer isso para o meu pai. E o meu pai, ele até falou assim, nossa, mas eu fui lá e você está mentindo, ela não pediu para eu ir lá. Mas é como se eu sentisse que era importante dele estar com ela. E poderia ser também, pergunto eu, dos seres que acompanham você, de uma certa forma terem influenciado você a fazer isso para que o seu pai pudesse vê-la? Pode ser, Carlos. Eu nunca tinha pensado por este lado, mas pode ser perfeitamente. Se a gente está sujeito a sentir a raiva do outro sem perceber que não é nossa, que é do outro, a gente também pode, de repente, perceber o amor do outro, né? Exato. E nisso também, Carlos, me foi passado, assim, quando eu estava naquela experiência, eu sentia e eu via, e também quando eu fui naquela casa rústica, enfim, aquela procissão e tal, eu sentia a importância da gente rezar uns pelos outros. Isso independente da religião, mas da gente desejar coisas boas. E me foi passado uma coisa que eu não queria deixar de dizer, e eu já estava me esquecendo, mas que às vezes até quando você está na rua, caminhando e tal, a importância de você, independente da religião, independente se você crê em alguma coisa ou não, mas de você olhar para aquela outra pessoa e tentar levar uma coisa boa para aquela outra pessoa, mesmo que você não fale com ela, mas de desejar o bem para aquela pessoa. Isso é muito importante, isso ficou para mim, assim. Então eu não queria deixar isso de lado. Eu acho que existem muitas vidas, eu acho que nós desempenhamos muitos papéis, eu acho que existe uma continuação, que nós não somos um ponto final, isso eu tenho certeza dentro de mim, assim, e que há uma continuação, e que para a gente realmente ser luz, assim, tentar levar um pouco de conforto para o outro. Eu ia pedir para você dar uma mensagem final, mas você meio que já deu, né? Mas eu queria saber, você gostaria de dizer alguma coisa para as pessoas que estão assistindo e que várias têm experiências, várias não têm, várias têm muito medo da morte. O que você diria para elas, levando em conta o momento atual que estamos vivendo? Carlos, eu acho assim que se eu pudesse linkar tudo que a gente conversou nessa experiência, eu acho importante de confiar, de entregar aquilo que eu falei no início,
que quando a gente entrega, quando a gente confia, a gente não fica se questionando no sentido de achar que aquilo não vai acontecer ou que está atrasado. Então, para qualquer pessoa que está passando por uma situação de desespero, que está angustiado, ou que tem muitas dúvidas, como eu já tive, eu até falei com você assim, eu sou uma pessoa que eu tenho mais perguntas do que respostas, e literalmente isso, mas eu quero ter a paciência de, enquanto eu viver aqui, saborear essas perguntas, sabe, de ouvir tudo que ou pelo menos de tentar escutar o máximo que eu possa escutar, que eu sei que quando eu for embora daqui, ainda terão muitas coisas que eu deixei de ouvir, muitos lugares que eu deixei de visitar, muitas coisas que eu deixei de fazer, mas que enquanto eu estiver aqui, que eu possa olhar para a pessoa que está ao meu lado e ouvir com atenção. Isso é um ato de amor. Você escutar o outro é um grande ato de amor, e você se doar para o outro. Então, assim, o que eu diria é realmente para que sejamos luz neste mundo, para que a gente saiba que, não saiba, mas para que a gente tenha consciência, porque saber todos nós sabemos, mas para que a gente tenha consciência de que é muito pequeno o tempo aqui, e que a gente possa fazer a diferença na vida uns dos outros, e somar sempre. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?